Olá, pessoal da Bet Educar, eu sou a Priscila Gonçalves, diretora do Educa Digital. Essa é a minha página lá no site da Bet, que vocês podem acessar e saber um pouquinho mais sobre mim. Hoje eu estou aqui para fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui sabe como encontrar recursos educacionais abertos agora para a gente usar em propostas e atividades de educação remota nesses tempos de combate à Covid? Alguém sabe? Vejam bem que recursos educacionais abertos não são recursos educacionais gratuitos. Vocês sabem a diferença? Bom, antes de eu explicar a diferença, eu preciso contar o que é a educação aberta. Para a gente entender o que é educação aberta, eu faço uma pergunta para vocês. Se eu citar a fonte, eu posso usar qualquer material que exista disponível online, seja texto, áudio, vídeo, imagem, e colocar numa obra minha. Essa obra pode ser um blog, pode ser um livro digital que eu esteja fazendo, pode ser uma apresentação que eu vá usar com os meus estudantes. Eu posso usar? Se eu cito a fonte, aparentemente a gente fala sim, eu posso usar. Pois é, mas a nossa lei de direito autoral aqui no Brasil e na maior parte dos países é muito restritiva e não prevê uso flexível nem para contexto educacional. Por isso que a maioria dos materiais que a gente encontra online, eles são, na verdade, gratuitos para a gente acessar no nosso computador, na nossa tela e, no máximo, baixar um item, uma edição para ter com a gente. Depende muito do tipo de material. Quando a gente precisa usar esse material, a gente precisa pedir autorização expressa do autor, mandar um e-mail para aquele autor e dizer, olha, eu preciso utilizar essa imagem no material que eu quero produzir com os meus alunos, numa aula que eu quero fazer. Mas a gente sabe que isso nem sempre acontece. Por isso, e o que a gente pode fazer diante disso? A gente pode buscar os recursos educacionais abertos, ou seja, que estejam disponíveis, mas com uma licença aberta para uso, reuso, adaptação. Os REA, os Recursos Educacionais Abertos, eles fazem parte de um chapéu chamado Educação Aberta, que é um movimento global, existe no mundo todo, que significa o seguinte: hoje une toda aquela prática de compartilhamento de ideias entre educadores com os benefícios que a cultura digital nos traz, de compartilhamento, interação. E dentro da educação aberta, os princípios envolvem liberdade de uso, reuso, adaptação conforme o meu contexto, e também tem a ver com práticas. Quanto mais flexível uma prática aberta, mais eu vou conseguir compartilhar com outros professores, inspirar outros professores e também receber inspiração. O que mais que a gente tem que falar de educação aberta? Também tem a ver com inclusão, acessibilidade, equidade e ubiquidade. Agora, por exemplo, independentemente do dispositivo, a gente pode estar acessando o material e estudando de qualquer parte, não necessariamente dentro de uma sala de aula. Os REA, os Recursos Educacionais Abertos, eles fazem parte da educação aberta, porque significa que qualquer tipo de material de ensino, aprendizado e pesquisa, em qualquer suporte, ou impresso e digital. Claro que no digital é muito mais fácil, porque a gente tem mais acesso, consegue buscar e encontrar com mais facilidade. E eles precisam estar em domínio público, que significa 70 anos após a morte do autor, e aos 70 anos após a morte do autor, você não precisa mais pedir essa autorização para uso, mas você vai sempre ter que credenciar, referenciar aquele autor, porque o direito moral é algo que nunca acaba. E aonde que a gente pode encontrar REA? Começando a entender que uma das licenças mais comuns é a Creative Commons, que é o símbolo é o CC, que inclusive é uma brincadeira com o C do todos os direitos reservados. O Creative Commons é uma organização mundial que existe na maioria dos países do mundo. E o que ela prega? Ela conversa com as legislações de direito autoral. Hoje já existe uma versão global,
para todas as leis de direito autoral, porque toda lei de direito autoral ela é criada, redigida a partir de acordos internacionais. O que o Creative Commons possibilita? Que a gente tenha uma leitura da máquina, então facilita com que a gente vá fazer uma busca avançada em sites de pesquisa como o Google e procure materiais com licença aberta. Ela propicia que nós mesmos entremos lá no site creativecommons.org.br e a gente responda 2 perguntas e escolha uma licença para colocar no nosso site, no nosso material. E ela também tem o código jurídico, que fundamenta a existência dela, que ela tem uma existência legal. E como que ela se organiza? Ela se baseia no artigo 22 da Lei de Direito Autoral, que diz que pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra. Então, nós, autores, temos o direito de ceder ou licenciar a nossa obra. E no artigo 29 diz que depende da autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades. Então, se eu licencio, eu já estou antecipando, autorizando o uso da minha obra. Como que ela se forma? Ela se forma por meio desses 4 símbolos. Primeiro é o símbolo desse homenzinho aqui, ou dessa mulher, né? Desse boneco, que é a atribuição. Toda licença Creative Commons vai ter uma atribuição, ou seja, precisa colocar o nome do autor, da autora. Você pode colocar, se ela é compartilhável, pela mesma licença, você obriga a pessoa que for usar a usar a mesma licença na obra que ela for criar. Comercial ou não comercial, se tiver o símbolo do cifrãozinho cortado, não pode usar comercial. E o igual não a obras derivadas, ou permite, se tem o igual, você não permite adaptação. Tem que ser uma reprodução daquele mesmo formato que você fez. E a partir desses 4, a gente vem compondo 6 tipos de licenças. Da mais permissiva, que é a CC BY, até a mais restritiva, BY, NC, ND. E onde que a gente encontra os REA? Um dos aplicativos e softwares mais famosos, abertos, a gente tem o LibreOffice, que é a alternativa do pacote Office, por exemplo, em código aberto. A gente tem o Scratch, que é tão comum, tão usado nas escolas. A gente tem o Audacity, que é um software para edição de vídeos. O WordPress, que também é bastante usado para criação de sites. O Moodle, para cursos. O GIMP, para edição de imagens. O OpenRedu, que é uma rede social muito parecida com o Facebook, mas em código aberto. A gente tem também o Relia. O Relia é um referatório onde é possível encontrar materiais com licença aberta por áreas do conhecimento, por disciplinas. Então, assim, super indico vocês a buscarem materiais abertos no Relia. O que mais que a gente tem? A gente tem a plataforma MacRead, inclusive o Relia está integrado à MacRead. Lá o MEC disponibilizou todos os materiais que eles já produziram, de TV Escola, de Rivé, de recursos digitais variados. É possível encontrar lá na plataforma MacRead. Tem uma lista super recente que acabamos de fazer na Wikiversidade. Vocês procuram wikiversity.org ou Wikiversity Educação Aberta. Vocês vão encontrar uma lista de materiais, de aplicativos, de software, de videoconferência. Eu por exemplo, estou usando uma videoconferência aberta em software livre, que é o Big Blue Button. E é isso. Esse vídeo também é muito interessante no Vimeo. Vocês procurem por Iniciativa Educação Aberta, porque ele vai dizer a diferença entre o grátis e o aberto. Vale muito a pena. Algumas referências aqui, vou deixar para vocês, para quem quiser saber mais sobre o movimento de educação aberta e de recursos educacionais abertos. E aqui o meu e-mail e o site do Educa Digital, para quem quiser saber mais também. Um abraço para todos.